Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Comigo já sabem, está sempre tudo bem. E antes de vos mostrar o meu convidado de hoje, vou-vos falar um bocado deste querido Impulse Room. O que é o Impulse Room? É este estúdio onde eu gravo o meu podcast e tu podes gravar também o teu conteúdo digital. Podcasts, videoaulas, uma sessão fotográfica, tudo que implique luzes, câmara e ação. É só entrar em contato connosco que nós resolvemos qualquer tipo de problemas. Queria dar aqui dizer um obrigado aqui ao Marialma, que tem ajudado muito este canal, ao Imigrante também, que às vezes vem-me vestindo também. E agora sim, passando para o meu convidado, tenho o prazer de ter hoje o ilustre, uma pessoa que deu o seu contributo para o entretenimento angolano, e eu não vou dizer mais porque vocês já devem conhecer. Com vocês, Zeco Castelo Branco! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindos a todos a este programa e é sempre um prazer falar aos microfones. E quando o programa é muito mais solto, mais divertido e onde a palavra não é, apesar de ser séria, mas descontraída. Ótimo. Então, nós gostamos muito de saber as origens e como as coisas começam. Eu tenho aqui umas pequenas... Primeiramente, obrigado por ter aceito este convite. Eu acho que é um contributo maravilhoso para o que nós tentamos fazer, que é entretenimento e juntar os mundos, que é para todo mundo conhecer mais de nós, mais da nossa cultura. Eu acho que é uma mais-valia ter o Zeca aqui connosco e as pessoas provavelmente vão perceber após o nosso começar, vão perceber a fundo o que é que o Zeca já fez e contribuiu para o entretenimento angolano. E que vai fazendo até hoje. Exatamente. Até parece que já acabou, mas não. Vai fazendo até hoje. E era precisamente isso que eu também ia dizer, ia corrigir. Corrigir, pronto, entre aspas. É que o tempo é sempre o tempo. E o nosso tempo nunca acabou. Quando digo nosso, portanto, da minha geração, não acabou. E nós continuamos a fazer aquilo que mais gostamos de fazer. E então, eu ainda estou no meu tempo. O tempo ainda não passou. Eu cada vez mais aprovo que o tempo é relativo. Nós podemos ir fazendo as coisas e elas vão dando certo consoante o tempo. Não vale a pena a gente estar ou à espera de algum tempo para fazer. Ou no meu tempo. No meu tempo. Não existe. Vamos fazendo, né? Exatamente. Eu tenho aqui algumas coisinhas. Então, temos aqui locutor, muitos anos, pela LAC. Exato. Estamos certos? E não só LAC. Não só LAC. Era só para mim corrigir. Rádio MFM. Ok. Também estive na DSTV, também a relatar alguns jogos. Muito fixe. E o melhor disto tudo, durante o episódio a gente vai perceber, para saber se qual das paixões é mais forte. Temos aqui também outra vertente que é dança, de ser dançarino e instrutor de dança. Eu queria perceber primeiro... E também apresentador de eventos. Certo. Era o que eu queria saber, mais o que se fazia além disso, porque aqui a quantidade de coisas está gigante. Então eu queria aprimorar aqui este tipo de informação para a gente perceber o que é que fez além das pequenas coisas que eu tenho aqui, que não são pequenas, são grandes feitos. Então locução, instrução de dança e eventos. Exato. Olha, vou começar mesmo por aquilo que... As paixões são várias, mas os meus dotes mesmo, onde eu me sinto como um peixe dentro d'água, é na dança. Dança semba, dança kizomba. Eu nasci com um dom de dançar, portanto ninguém me ensinou a dançar, apesar de ter na família várias pessoas que dançam bem, bons passistas, principalmente os meus tios, mas eu comecei a dar os meus primeiros passos quando eu tinha 11 anos. Mesmo na Vila Alice, numa das farras em que uma amiga na altura, mais até dos meus irmãos mais velhos, mas como nós morávamos todos perto, e acabámos sempre por todos sermos amigos. Eu também era um miúdo muito irrequieto, e que andava mais com os mais velhos do que com as pessoas da minha idade ou com os mais novos. Mas naquela altura até tinha duas amigas. Naquela altura, estou a dizer naquela altura, porque ainda são minhas amigas mesmo.
parecem irmãs. Estou a falar da Silu e da Dolores, onde nós temos a diferença de idade de 2 a 3 anos, 1 ano, se tanto, da mais nova que é a Dolores para a Silu mais velha. E entretanto nós íamos dando uns passos nas farras. Portanto, nós como já integrantes da família, onde a farra era para os mais velhos, onde vinham de diferentes partes de Luanda. E pessoal famoso. Mas nós, a jeito assim de brincadeira, íamos dançando entre nós. Mas depois aquilo ganhou um hábito em que as outras farras, a malta ia dançando melhor e melhor e melhor. E dançar mesmo, já. E partindo de um princípio que, claro que nós, com a idade que tínhamos, depois à altura, sobretudo eu, portanto, não tinha como pedir para dançar alguém mais velho, né? Só se fosse numa brincadeira. Mas a brincadeira tornou-se séria. Séria porquê? Porque eu, como cavalheiro, as damas mais adultas começaram a vir pedir-me para dançar. E eu aí comecei a dar uns passos já com as damas. E a Dolores e a Silu também aconteceu o mesmo. Portanto, os mais velhos começaram a pedi-las para dançar. E aí a malta foi. 12, 13, 14... Com 15 anos comecei a participar em concursos de dança. Naquela altura havia febre, nos anos 80, dos concursos de dança e também de vários grupos de dança, em que eram realizados os concursos de dança em várias salas de espetáculo da cidade de Luanda. E onde nós participávamos e havia várias, se assim posso dizer, modalidades. Porque aquilo eram estilos, né? Portanto, havia kizomba, havia cabetula, é verdade, havia cabetula, havia macemba, havia semba, havia pop, havia rock, havia de tudo, um pouco, até breakdance. E aí os grupos iam concorrendo para ver, naquela altura, uma disputa muito acirrada entre os diversos grupos e também de maneira individual, porque haviam os tais passistas que eu digo, por exemplo, como eu e outros, que já evoluíamos nas pistas, e havia os concursos que eram disputados, claro, papei uns, perdi outros, mas era salutar naquela altura e não deixou de ser salutar até hoje, mas naquela altura havia muito mais despique, havia muito mais interesse, havia mais um amor pela camisola, e nós fazíamos mesmo por amor à camisola, por gosto mesmo, com a alma. E aí começamos a fazer várias coisas, começaram a aparecer muitos bons passistas. Eu vou-te dizer, hoje, nos dias de hoje, portanto, não podem dizer que o Zeca é o melhor ou que o fulano é o melhor, não. Está muita gente também. Muita gente envolvida. E também, pronto, e agora com a idade que há, ou que se tem, digamos assim, melhor dizendo, com a idade que se tem, já não se está para concorrer, mas sim para transmitir a experiência acumulada ao longo dos anos. Portanto, são 40 e tal anos a dançar, uma vasta experiência. Claro que todos os movimentos que eu fui-me adaptando, e não digo transformando, mas refinando até hoje. Eu, se for a fazer uma cronologia, tinha de haver uma base de dados para eu notar o que é que eu já fiz, ou o que é que eu fazia, os movimentos que eu fazia e os movimentos que eu faço hoje. Certo. Se bem claro que eu já não estou para correr. Estou para desfrutar. Exatamente, já vem com uma sensação diferente. Sim. A gente vai rodar isso tudo. Se calhar a gente começa por conhecendo Cota Zeco, como se conhece. Em termos de curiosidade, como é que é chamado, ou como é que surgiu este nome? Zeco é o seu nome mesmo, o seu nome? Cota Zeco surgiu tipo aquelas alcunhas que se dá em casa e seguem-nos para a nossa vida? Castelo Branco, eu sei que é Castelo Branco e ponto. Agora, sim, o Zeco, alguma explicação? Eu sou Aurélio. Pronto. Certo. Aurélio Castelo Branco. Isso já é um líquido. As pessoas não sabem dessas coisas. Mas é claro,
eu comecei a ser passado a ser chamado de Zeco no seio familiar. Porquê? Porque a minha irmã mais velha, de 3 anos, não conseguia dizer o meu nome. E então soou Zeco. Daí que passaram a chamar de Zeco, os mais velhos, os tios e outros, passaram a chamar até o meu pai, até hoje, Mano Zé. Olha como é que surgiu o Zeco. Muito fixe, muito fixe. E agora, o Cota, tu estás a ver o que é. Tu vens de uma juventude, né? Sem cabelos brancos, sem nada, estás a desfrutar da vida e etc. E é claro que com os ganhos da vida, Outros idade- acessórios vão-nos vão aparecendo. vão aparecendo. E então aí pronto, foram aparecendo os cabelos brancos e etc. E começaram a me chamar de Cota. Oh, como é Cota Zeco? E tal. Disse, opa, eu acho que já estou na outra fase, na outra dimensão da vida. É verdade, é verdade. Mas bom, agora já sabemos de onde é que vem o nome Zeco. Isso já é um bom Sim. começo de partida. Pergunto já, e nós sabemos aqui um bocado o que é que... Eu queria desmistificar aqui aquelas pessoas que até podem pensar que a dança não nos leva a lado nenhum. E eu queria já começar por percebermos um bocado o que é que a dança já proporcionou ao Zeco. Por exemplo, que país é que a dança já permitiu o Zeco conhecer? Por enquanto, 2. Por enquanto, digo por enquanto, porque agora residir aqui na Europa fica sempre muito mais fácil eu participar de outros eventos, ser convidado, melhor dizendo, para outros eventos, não só em Portugal, onde eu estou, mas também para outros países. Por exemplo, fui há bem pouco tempo para a Suíça, a convite do Dino da Cruz, que é o meu agente, e que deu-me digamos, a oportunidade de eu ser conhecido ainda mais do que aquilo que já era conhecido, mesmo dentro de Angola. Porque os meus vídeos começaram a ser vistos com a nova tecnologia, com as novas plataformas. Os Instagrams da vida. Exato, e as pessoas começaram a ter acesso a um manusear de informação sobre o Zeco. Os vídeos viralizaram, sobretudo um dos vídeos em 2019, antes da pandemia, 2019, para aí outubro, novembro de 2019, há um vídeo que deu um boom e uma volta ao mundo com diversas visualizações, que foi uma loucura. Foi de facto uma loucura. Depois, é claro, veio a pandemia e com ela Estabilizaram um bocado. estabilizaram, mas atenção, até um certo ponto, porque as pessoas confinadas começaram a divulgar mais coisas que estavam escondidas. É E verdade. aí tornou muito mais visível o nome do Zeco. Por exemplo, um dos responsáveis por isso foi e é o DJ Malvado, que na altura punha a rolar esse meu vídeo. E também mais 2 vídeos também de 2 passistas de Angola mais conhecidos. E ele fazia lives. E as lives do Malvado são vistas por milhares e milhares de pessoas. Eu lembro-me dessas. Outro responsável também por isso, que eu também dou meu apreço e um abraço, é o Rui Moracem. O Rui Moracem é um indivíduo que projetou várias pessoas em Angola, passistas, para serem conhecidos a nível do mundo com as lives que ele ia realizando. E foi daí também que, com as lives que o Rui Moracem realizou, eu fui conhecido, mais conhecido ainda do que aquilo que eu já era conhecido. Eu era conhecido internamente, não havia esta divulgação toda ao meu redor. E aí foi, eu em 2018, salvo erro,
Ou 19, no princípio de 2019, eu venho a Portugal e sou convidado para ser júri de um dos concursos de Kizomba pelo Mucano Charles, aqui em Lisboa. Então também comecei a ser conhecido aí mais como júri, pela minha apresentação, pela minha Participação. história, participação daquilo tudo que eu vim a fazer em Angola, despertou as pessoas. Mas como eu não dancei, não ficou bem visível, digamos, tudo aquilo que eu fazia. Portanto, era um manusear de informação sobre o Zeco, na apresentação, mas ainda não tinham visto de facto o Zeco a dançar. Então foi em 2019, no mesmo ano, que o tal vídeo tornou-se viral e que eu fui conhecido a nível do mundo, todos os cantos do mundo. Choveram mensagens. Isso é só para a gente ver a força da internet, né? Não, e não só porquê? Porque eu também, partindo de um princípio, que a dança faz parte de mim. Locutor de rádio, organizador de eventos. É claro que tudo aquilo em volta do Zeco também tem uma equipa, e não só. A minha visibilidade é outra. Eu já faço rádio desde 1994. Já cobri campeonatos africanos de futebol, de basquetebol. Já era conhecido numas leads. Depois comecei a ser conhecido noutras leads. E depois aí evoluí. Eu fui para a apresentação de eventos, espetáculos. Comecei a apresentar, só para tu teres uma ideia, Paulo Flores. Iola Semedo, 4 espetáculos, o Paulo 4 na Casa 70, Iola Semedo, Ari, enfim, e depois fui também, fui voz do Governo Provincial de Luanda durante um ano, onde pus voz num dos principais spots comerciais do Governo Provincial de Luanda. Portanto, era a minha voz que já era conhecida, a agregar tudo isso, quer dizer, o Zeco locutor, o Zeco passista e o Zeco organizador. E nunca houve aqui um problema de sincronismo a nível de tarefas, nunca atrapalhou uma coisa, atrapalhar outra, sempre houve tempo para tudo. A pessoa que era o passista, a pessoa que era o locutor da rádio e o apresentador e o organizador e apresentador de eventos. Nunca houve. Não. A ligação entre eles estava toda ali conectada, tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido. Locução, programa Kizombas na LAC. Com espetáculos. O mesmo programa realiza, em parceria com a Casa 70, uma farra. E no mesmo local da farra, onde o Zeco também é conhecido, shows que a Casa 70 apresenta. O Zeco tinha um monopólio de entretenimento em Angola. Está tudo interligado. Muito bom, muito bom. Ele sendo só um, ele consegue ligar aqui 3. Muito bom, muito bom. Tu já foste a uma farra em que o DJ não está inserido na farra? Não. Em que um cantor não está inserido na farra? Tem que estar, claro. Tem que estar tudo interligado. Não, mas bem visto. Eu acho que a melhor maneira da gente rentabilizar e otimizar as nossas faculdades é quando a gente consegue ligar todos os nossos componentes para fazer um bolo maravilhoso, né? Exatamente assim. Sei que já esteve no Canadá. Já, 3 anos e meio. O que é que levou aí para o Canadá e o que é que lhe fez voltar para Angola? Muitos, naquela altura, nos anos 2000, antes de 2000, eu saí de Angola em 2000, saíram de Angola em busca de melhores condições de vida, porque na altura estava-se a atravessar um momento muito difícil e claro que eu fui tentar a vida fora, com a família. Apesar dos meus filhos ainda serem bem pequenos, né? Com a esposa, então tentamos ir para o Canadá, dar uma outra qualidade de vida. E até chegámos a ter. Mas as condições climatéricas não favoreceram, porque eu comecei a ter problemas
de frieiras, e a esposa também. Ok. E quando assim é muito complicado, porque é muito frio. Eu cheguei a apanhar menos 38 graus com fator vento, só para terem uma ideia. Portanto, e então, claro, quem se dá bem com frio, tudo bem. Aquelas temperaturas, tudo bem, mas o meu organismo não se deu bem, nem o da minha esposa. Então, fez com que nós regressássemos a Angola, porque senão, se não fosse essa situação... Ainda essa hora estaríamos estávamos a fora de fazer Angola. essa entrevista em inglês. Mas o tio falou... o Zeco falou... Força de hábito. Força de hábito. Para quem não sabe, o Zeco chega a ser aqui meio família e é tio. Sim, Vocês sabem como é claro. que são os angolanos aqui. Nós somos todos sobrinhos e tios. O Zeco passou aqui por alto pelo tema família e referiu aqui sobre a família. Eu queria perguntar, uma pessoa, organizador de eventos, dançarinos, que está sempre, ainda por cima de Kizomba, que dança com outras mulheres, como é que o Zeco, mais locutor da rádio, como é que o Zeco conseguia conciliar isto tudo com a família? A família apoiava? Era uma questão que às vezes a mulher do Zeco não gostava muito aqui dessas quizombadas toda hora? Fazia parte? Ela estava incluída nesses projetos? Como é que funcionava a família versus trabalho? Não, tranquilo, pacífico. A mulher também participava de certos eventos, sobretudo as farras, e ela sabia, claro, que era a minha atividade e em que não podia pôr a colher, né? Apesar de que, pronto, eu estar a dançar com outras mulheres na festa, mas não quero dizer que eu vá faltar o respeito. Claro, não, só aquela questão de... Não, mas há ciúmes, claro que Claro. há, claro, também nem tudo é um mar de rosas, claro, houveram vezes que ela pode ter dito, pá, mas vais aonde? Mas isso não terminou, ou pelo menos a hora de terminar já terminou, e só agora que chegas. Mas calma, é que se eu sou o primeiro a entrar, Dos o últimos a sair. último a sair, porque eu gosto de acompanhar tudo ao pormenor. Então isso faz com que eu me entregue corpo e alma. E a família dá esse suporte, né? Dá suporte. Isso Ela é que é também. importante. Não, dá. Já deu várias vezes certas coisas que ela até O Zeca como chegar cansado a casa. não, como confecciona também doces e salgados. Faz ali, Então olha, ela fez, estamos a dizer, de facto, o Zeco é o monopólio do entretenimento de Angola, agora vai juntar a mulher, faz os salgados, aquilo vai estar tudo junto. Não, Tudo brincadeira. Brincadeiras à parte. Aqui esta questão do locutor, nós tínhamos aqui esta presença dos locutores em Angola, quando não havia redes sociais, a gente ouvia muita voz, as miúdas e as mulheres apaixonavam-se loucamente, não sabiam quem era a pessoa por detrás da locução. Estás a falar de rádio. De rádio. O Zeco, provavelmente a receber telefonemas, já se sentiu assediado. No tempo, se calhar, não se falava muito dessa palavra, mas já se sentiu completamente enamorado, quer dizer, as ouvintes pela voz do Zeco? Já. E acha que essa atmosfera romântica entre locução e as pessoas que ouvem em casa ficou um bocado destruída agora, sabendo perfeitamente quem é a cara da locução? Não. Uma só tem de saber gerir as situações, claro. Tem de saber separar também as águas. É como tudo. Tens de saber gerir para tu seguires um caminho tranquilo. Porque se tu deixas-te envolver em todo tipo de situações, então aí estás frito, vais perder a cabeça. Exatamente. E já não vais ser a pessoa que eras. Mas eu de acho, certeza absoluta. mas ainda é igual esta, não diria paixão platónica, mas este romantizar da voz dos locutores ainda é igual? O Zeco percebe a mesma atmosfera? É igual. Eu sinto É que normal, antigamente tinha quando- um peso diferente. Quando alguém faz uma arte ou faz bem e tem dotes, seja em que profissão for, claro que há umas que têm muito mais visibilidade. Por exemplo, a televisão. A televisão, pronto, é a imagem. A rádio é a voz. E existem outras. Olha, dança.
por exemplo. Exato. Um bom jogador, Sim, sim, sim. atrai as pessoas. Então, não. Pergunta: a nossa cultura de dança, o Zeco não acha que podia gerar mais riqueza para Angola ou estamos no caminho certo? É aproveitado a nossa cultura Não, de dança, a nossa cultura em si é aproveitada para gerar riqueza ou não, estamos a perder tempo? não. É só olharmos para quem faz cultura ou faz a arte, se é rico, ou se pelo menos tem um nível de vida acima da média. E sem medo de errar, eu vou dizer que não. Exatamente. Não se vive da arte. Pouquíssimas pessoas vivem da arte em Angola. E se vivem da arte, não sei por que caminhos, mas se nós formos a ver o custo, por exemplo, de um cantor, de um disco, a venda de um disco, etc., fica muito aquém de um lucro que tenha uma vida acima da média. Sinceramente, se nós formos, nem vale a pena comparar. Um dançarino, um passista, daquilo que faz, não é um profissional, não ganha tanto dinheiro. Há profissionais de dança em Angola Que não ganham muito dinheiro. não ganham quase nada. Não ganham quase nada. pergunto-lhe- E e não per- são valorizadas. As pessoas têm de ser valorizadas, que é para quem faz a arte tem que ser valorizado. Aproveitando esse gancho, pergunto-lhe: e que fenómeno é este que nós angolanos temos, sabendo o povo sofrido que fomos e recentemente somos estamos a ainda. ser ainda, termos esta alma e esta alegria na nossa mensagem em forma de dança? Que fenómeno é este que nós temos de não transparecer o povo sofrido que fomos e somos neste momento? É a nossa maneira de ser e de estar. A nossa maneira de ser e de estar é que faz com que a gente consiga transpor e ultrapassar várias barreiras. Faz com que nós esqueçamos determinado tipo de situações vividas no dia a dia e não só. É claro que uns vão para caminhos errados, mas há outros que não, há outros que empregam toda a sua alegria, toda a sua alma, ouvindo música, dançando, cantando, indo para uma festa, enfim. É desta maneira que ele consegue transpor determinado tipo de dificuldades que aparecem pela frente. Se nós formos, por exemplo, a olhar para a cidade, por exemplo, de Luanda, que é a cidade capital que tem a maior quantidade de habitantes, as pessoas que sofrem mais de distúrbios mentais são as pessoas da classe média, se nós formos a olhar. Porque as pessoas da classe baixa, tu olhas para elas, têm sempre um sorriso, não é? Têm sempre um sorriso. Inventam sempre alguma coisa. Há maneira de ser Falam feliz. alguma piada que faça rir. Então é deste jeito que ele vive. Ao passo que as pessoas da classe média e alta vivem muito mais os problemas. É muito mais fácil alguém conseguir ter um maior e melhor equilíbrio de vida, mesmo não tendo muito, porque nunca teve, do que aquele que teve, já teve e vem em cascata. A queda é muito mais Aparatosa. Sim. Eu gosto desse tipo de raciocínio e até percebo e pactuo um bocado com esta questão de quando a gente não consegue resolver um problema a priori, esse problema não pode nos afetar. Exato. No sentido de não vale a pena a gente tentar controlar uma coisa que não é controlável por nós, pelo menos. Então sinto que nesse sentido de classe média, de sentir problemas mais fortes e depois afetam a parte mental, que as pessoas com menos posses, eu penso no sentido de
há certas coisas que eu não consigo mesmo alterar. Então deixa-me aproveitar o que temos com o nosso carrinho de lata, com a nossa brincadeira de botãozinho nas nossas sarjetas da rua, e essas coisinhas transbordam aquela alegria que ninguém consegue perceber como é que sai um sorriso da cara daquelas crianças. E depois aquelas pessoas até que esquecem de onde vieram. Exatamente. Saíram do Museca e pronto, Pronto, foram para o asfalto e... essa questão já depois, sim. Não, e torna-se muito mais difícil, Claro. atenção, porque ele já não consegue conviver do meio onde saiu. Ao passo que se tu conseguires conviver com isso e manter o mesmo convívio, tu vais sentindo menos, vais sentindo, pronto, aquele contacto com o pessoal que menos tem, etc. São teus amigos, então consegues levar e perceber muito melhor as coisas. Ao passo que, bom, por exemplo, uma farra, hoje em dia tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser assim, tem que ter os dotes disso e daquilo. Para quê? A pessoa que menos tem vai fazer uma coisa muito mais básica, em que haja muito mais interação e ambiente do que aquele cheio de estilo, e que é preciso retoques isto e por aqui, por aquilo. aquilo, e tu vês que as pessoas não convivem. Estás a ver? É basicamente isso, acho eu. Passamos para a farra e eu pergunto já quais os desafios ou os principais desafios de um professor de dança. É fazer Top dançar. 3, top 3. É fazer dançar a outra pessoa, né? E E imagina, transformar os teus passos, pronto, então ou completando os teus passos em passos da outra pessoa. Boa. Completando esta pergunta, a gente se calhar diz assim: quais são os desafios de um professor de dança e o que é que dá mais gosto no fim da aula, né? Por exemplo, ou do fim do curso, no fim de... Vou começar pelo fim. O que dá mais gozo é ver aquela pessoa que tu transmitiste todos os teus conhecimentos, que já captou, pôs em prática e consegue executar bem. Agora vou ao início. Dependendo daquilo ou dos movimentos que eu já faço, fica mais fácil e mais prático eu dar uma aula a alguém que já sabe dançar e que queira aperfeiçoar só os seus dotes. É claro que não deixo de dar A quem não sabe. a quem não sabe, mas torna-se sempre muito mais difícil, claro. Porque, o que é que eu digo isso? Porque no patamar onde eu já cheguei e os movimentos que eu já faço, já não faço movimentos básicos, se eu posso dizer. Sim. E na execução de aprendizagem requer o bé e a bá, para quem não sabe. Para quem já sabe, fica sempre muito mais fácil uma pessoa fazer 1, 2 passos ou 3 e que a pessoa rapidamente pode captar. Porque a execução já é completamente diferente de um formato básico de execução. Eu, por exemplo, em um 1-2 que eu já faço 1-2 quase como fosse um balanço. Mas não já é em movimento, mas é 1-2. Porque o básico é mais na lateral. Certo. 1-2. 2 em movimento já é um pé à frente, um pé atrás, um pé à frente, um pé atrás. Portanto, basicamente, é claro que aí exige uma metodologia de ensino muito mais fácil para que a pessoa capte. Sobretudo, não digo em Angola, porque em Angola, claro, a grande parte das pessoas ali sabe dançar e dança. Eu ia lhe perguntar se bem isso. que há uns que não. Mas já aqui na Europa é diferente. Certo. É diferente a contagem. Se bem que já há uns que dizem que já conseguem seguir mais ou dar mais os passos só ouvindo e bem a música, interpretando os ritmos, do que fazendo a contagem. Porque uma coisa é só tu contares sem música, outra coisa é tu contares com música. E eu acho que os movimentos feitos com contagem, aqui por exemplo na Europa, que eu noto e que eu faço, contagem e música,
há um melhor encaixe, o encaixe é mais rápido do que se eu for a fazer grande parte do tempo sem música. Fixe. Deu para perceber aqui. E é difícil, concluindo estas duas vertentes, o que é que dá mais gozo e os desafios. É difícil ser professor de dança. É preciso estarmos sempre atualizados, é preciso, as pessoas que pensam que é só saber, eu tenho jeito para saber dançar, vou dar aulas. É preciso a gente fazer também os nossos cursos para estarmos atualizados. É difícil ser professor de dança. Não, é como tudo na vida. Portanto, se tu tens, ou se és mais aplicado, e como tu acabaste de dizer e bem, claro, se tu quiseres atingir um outro patamar, vai exigir muito mais de ti. Se houver cursos para tu frequentares, vais frequentar. Se tu puderes te capacitar de outras metodologias também que tu possas ter para ensinar, é sempre bom, porque há uma evolução sempre de tudo, nada é estático, sobretudo a dança. E então é preciso tu estar sempre atualizado para que aquilo que tu vais passar seja sempre muito mais fluido e fácil de ser captado, melhor dizendo. E sente que, principalmente os homens, eu era uma pessoa, sempre soube Tímido. dar uns toques, né? Sempre fui um bocado tímido, mas sempre soube dar uns toques. Alguns homens, o Zeco acha que ficam muito mais confiantes sabendo dançar uma kizomba, no sentido de não ser um plus, um extra da gente conseguir chegar aqui aquela miúda que a gente viu ali na noite, que até está interessado, aqueles homens que provavelmente ficariam no olhar a noite toda, depois de saber dançar, pode ser um acrescente que faça a diferença, aquele homem ter mais confiança de chegar lá, minha querida, quer dançar comigo? Um toquezito aqui, sente que saem mais... Sem sombra de dúvidas. Saem mais coisas, mais confiantes. Sem sombra de dúvidas, claro. Porque alguém que já sabe dançar vai ficar com mais autoconfiante naquilo que pretende. Porque aí depois, pronto, se tu não souberes dançar, vem a timidez, vem a vergonha, vem medo. Uma série de coisas. Então tu vais ficar com receio ou até medo de pedir para dançar porque tu não sabes dançar. Vais ficar só na expectativa de olhar. E muitas vezes até vais ficar constrangido quando uma dama chega perto de ti e diz vamos dançar. E tu dizes, bem, não sei dançar. Então, se tu te propuseres aprender a dançar, não, epá, esta fase já quero superar. Tenho que engatar aquela dama, aquela dama já está por aqui há muito tempo e etc. Mas eu, não sabendo dançar, fica difícil. Pronto, uma série de coisas. E tu vais para uma escola, aprendes a dançar. Quando tu chegares a um ambiente que tenha música, claro que tu vais... Está mais confiante. Muito mais confiante e vais dizer, bem, eu vou dançar. Até vou dizer, nem vou dizer que sei dançar. Vou fazer uma surpresa. Uma surpresa. Exatamente assim. Eu acho que já me disseram, já perto. Ih, Zeco, pô, valeu a pena. Muito bom. Isso é que eu acho muito interessante. Quando a gente consegue levar a autoestima das pessoas que recebem os nossos ensinamentos, no caso, acho que é uma assinatura de satisfação. Sem dúvida. Vamos passar aqui para um quadro que nós temos aqui no canal. Vocês, claro, já conhecem. O Zeco, se calhar, conhece ou não conhece, ou se conhece, não sabe que perguntas é que eu vou fazer. É simples, é aqui uma carrada de perguntas de duas opções. Não, de duas opções. E o Zeco vai escolher qual das opções prefere. Essa barreira de fogo. Mas é tranquilo, é só para gente. O intuito disto é só para a gente conhecer quem será o futuro nosso professor, porque o Zeco vai aproveitar depois disto, vai abrir aqui daqui a uns tempos umas aulas aqui em Portugal. Vocês vão ver os projetos que o Zeco tem aqui preparados para nós, né, Zeco? Temos aqui uns projetos bons. Vamos começar então. Bora perguntas rápidas com Zeco Castelo Branco. Praia ou piscina? Praia.
Viagem de mochila às costas ou hotel tudo incluído? Repete lá. Viagem de mochila às costas, do género, aquelas viagens que a gente não sabe bem onde é que vai dormir e Ok. é mais andanças, ou prefere aquele hotelzinho tudo incluído, quietinho, que sabe que a gente vai jantar ali e está tudo certo? Hotel. Hotel tudo incluído. O casamento, prefere um casamento tradicional ou algo fora do convencional? Tradicional. Um tradicional. Comida, calulu ou moamba de galinha? Calulu de peixe. Eu não sou muito amigo de fungo, vou-te já dizer. Ok. Não sou muito amigo de fungos. Calulu ou Moamba de galinha. moamba de galinha. Certo. Arroz ou massa? Arroz. Carne ou peixe? Peixe. E é uma pessoa assim de frio ou de calor? Prefere o frio ou o calor? Calor. E gosta mais de doces ou salgados? Salgado. É uma pessoa de amores ou de paixões? Amor. Kizomba ou semba? As duas coisas. Não pode, nunca Semba. pode. Semba. Dança ou locução? Dança. Sentada em casa com os amigos ou uma noite de kizomba? Sentado em casa com os amigos. Lambada ou kuduro? Lambada. Nunca mais dançar ou nunca mais poder ensinar a dançar? Nunca mais dançar. Ou nunca mais poder ensinar a dançar? Das duas, qual delas eu devo Abdicar. abdicar? Sim. Não saber ensinar. Então, dançar até o resto da nossa vida. Exatamente. Eles que fiquem a olhar, se quiserem, aprendam, né? Então é assim, a gente passou a conhecer um bocadinho mais do Zé, que foram simples, as perguntas foram tranquilas. Sim, Foi mesmo no intuito da gente perceber aqui um bocadinho mais dos gostos do Zé. Vocês assim já sabem, quando conhecerem o vosso futuro professor, está aqui o que já sabem dele, que ele prefere um sembazinho do que uma... Apesar que os amores são parecidos, já deu para perceber. Como é que nasceu, agora falando aqui um bocadinho, passando aqui um bocado pela locução, como é que nasceu esta paixão por locução? Foi algo adquirido ao longo do tempo ou foi algo que já nasceu com o Zeco e o Zeco percebeu logo que tinha jeito para isso? Não, ao contrário da dança, não nasceu comigo. Mas a partir de uma certa idade, eu comecei a ter um bichinho especial pela locução. Sobretudo a parte esportiva, onde eu tinha sempre o cuidado de ter um rádio e potente para ouvir diferentes estações de rádio do mundo, não só de Angola, em que eu acompanhava vários campeonatos do mundo, sobretudo europeus. Acompanhava também o brasileiro, mas faz a diferença horária, 3, 4 horas, muitas vezes não me permitia uma pessoa acompanhar regularmente, mas acompanhei também, comecei a acompanhar, e daí nasceu este peixinho, o gosto pela locução. Começava às vezes em casa, com os amigos, a relatar algumas jogadas, como se diz. Bem, tu quando estás a tomar banho, todo mundo é cantor, todo mundo é locutor. Mais ou menos assim. Mas eu sabia só do cantor, não sabia que no banho também fazíamos relatos. Produção, tu que fazes relatos aí para os eventos de luta, experimentas no banho? Claro. A sério? Eu não sabia, pensei que no banho era só para experimentar ser cantor. Não, e então... Pronto, aí foi com os amigos, quando nós fôssemos jogar, depois dos jogos, começava lá com os lances desse e daqueles, pô, tem queda para isso e tal. E aí foi. Comecei a ouvir os diversos campeonatos de futebol do mundo e um amigo meu, apesar de... Portanto, já não faz parte do mundo dos vivos, o Garrido da Costa foi um dos dirigentes desportivos que Angola teve, também ex-praticante de futebol do Sporting Clube de Luanda, em que viu em mim alguns dotes e capacidades para ingressar numa rádio. Então falou com o diretor de produção na altura da LAC,
o Mateus Gonçalves, para eu integrar os quadros da LAC. E nota uma coisa, todos os quadros da LAC, a maior parte, vinha já com um background grande da Rádio Nacional de Angola e outros até do tempo colonial. Já experientes, a primeira coisa que o Mateus disse-me é que pronto, eu não tinha experiência para integrar os quadros da LAC. Pronto, saí dali um bocadinho cabisbaixo, mas eu disse para mim mesmo, pronto, vou continuar a fazer o que eu gosto de fazer, sentar-me a uma mesa, com o rádio, com uma caneta e um papel, ir apontando os resultados, os marcadores dos diversos campeonatos. E assim foi. A minha sogra, por exemplo, tem até hoje uma lanchonete ali na rua da Terceira Esquadra, no bairro Vila Clotilde, em que era e ainda é frequentado, mas naquela altura muito mais, por diversos jornalistas. E entre eles o Mateus Gonçalves. Pois que ele ia para lá e via-me eu sentado ali na esplanada a tomar nota de tudo, ouvir e tal, o rádio, antena bem grande. Sim, e o Dadá, Oliveira Campos, também que já não faz parte do mundo dos vivos, um grande amigo, também ia para lá às vezes colher algumas informações que eu ia obtendo, porque ele colaborava com a Rádio 5. Então, e havia muitos estrangeiros, digo, de outras empresas estrangeiras que frequentavam também a lanchonete da minha sogra. E todos eles, quando quisessem saber de algum resultado, tanto do campeonato português ou outro campeonato, perguntavam-me, então Zeco, como é que está aquilo e tal, quem marcou e tal, e eu anotava, às vezes ouvia um golo, quem marcou? Olha, marcou a Fiorentina, quem marcou? Rui Costa, isso, aquilo, quantos minutos de jogo? X e tal. Então o Mateus Gonçalves foi ouvindo essas... Sábado, domingo, mas aos domingos, meu. ele ia lá, pronto, ouvia-me sempre e eu a transmitir tudo aquilo. E ele aí chegou perto de mim e disse, Zeco, olha, eu gostaria que tu fosses lá, novamente a LAC ter comigo, no dia X, às X horas, que é para a gente falar numa colaboração. Eu disse, uau! Agora não vou. Consegui. Não, que é isso? Estou brincando. Pensei que agora... Pronto, lá fui, comecei a colaborar com a LAC por telefone, na altura, em 94, por telefone. E depois passei a efetivo no mesmo ano, depois de uns 3, 4 meses, passei a efetivo na LAC. E pronto. Essa instrução que o Zeco teve foi um bocado autodidata no que toca à locução? Foi. E depois, com o contacto, claro, que só para tu veres uma coisa, eu pertenci às equipas com melhores locutores que a LAC teve. Só para dar uma melhor ideia daquilo que a LAC é a Luanda Antena Comercial, que foi a primeira rádio comercial, em Angola, pós eleições, 92. E então, todas as feras que saíram da Rádio Nacional para a LAC, eu estava a trabalhar com eles, no turno da manhã, que era o turno mais exigente da rádio, como os mais experientes ainda dizem. É onde tudo acontece, onde as pessoas ouvem mais, estão pregados mais à rádio. Pelo menos naquela altura. Nesta altura, não tanto. Há diversas coisas também já para ouvir, várias plataformas. Mas, com aquela experiência, ou com aquela lida dos mais experientes, não tinha como eu não aprender. Tive que aprender. E rápido. Paulo Araújo, Mateus Gonçalves, José Rodrigues, falecido agora Ismael Mateus, Paula Simons, João Carlos Van Dunen, Cristina Miranda, Orvanda Andrade, Paulo Costa, quem mais? Não sei, posso estar assim Mário Inácio. Bem, só eram feras. Pedro Correia, Horácio Pedro, só eram feras. Foi só absorvendo. E foram-me dando dicas de como é que eu
tinha de fazer uma reportagem, como é que eu devia colocar a voz, como é que eu ao microfone me devia comportar, o que é que eu podia dizer e que não podia dizer ao microfone, mesmo estando ali escrito, como é que eu tinha de contornar as diversas frases, etc. Portanto, eu fui aprendendo. Aquilo foi uma escola. Foi de facto uma escola e foi muito proveitoso. Deu-lhe Tu frutos. já viste o que é, por exemplo, deu-me. Depois eu aprendi uma coisa. Que para tu seres um locutor, um bom locutor, tens de ser um bom repórter. Se tu fores a fazer reportagens, fica-te sempre mais fácil tu atingires um outro patamar, por exemplo, em termos de locução. Porque tu vais ter uma imaginação daquilo que tu vais fazer, daquilo que tu vais escrever. Um repórter não deve escrever tudo e não escreve tudo. Escreve tópicos. E dos tópicos, sobretudo, quando as coisas não são gravadas, quando as coisas são em direto, que tu tens que entrar, Improvisar. então tu tens que improvisar. Tens que desenvolver aquilo que tu escreveste. Não em frases, mas em tópicos. E consoante principal. a linha de raciocínio que tiver a acontecer no momento. Exatamente assim. É um bocado, eu só queria referir, aproveitando só isto, eu só queria referir que muitas pessoas têm perguntado: Eric, mas porquê que tu usas um scriptzinho para as tuas entrevistas, se o podcast, a ideia é simplesmente nós termos uma conversa aberta sobre o tema relacionado com o teu convidado? Eu só queria explicar que, independentemente do nosso ramo, no caso do Zeco, repórter, ele falou agora que tinha os seus tópicos, eu sou munido também dos meus tópicos. Porquê? Porque, apesar de nós estarmos numa conversa informal... Tu podes esquecer. Eu posso esquecer e existem certos temas que eu quero mesmo que sejam passados para vocês, passados para a nossa audiência. Então, por nós estarmos aqui numa conversa, pode escapar-se da ideia do Zeco, pode escapar-se da minha ideia. Então nós somos sempre munidos de um pequeno esquema, um pequeno script, né, do nosso guião. Mas é mesmo assim que se faz. Que vai falando, que vai tendo aqui só uma referência de temas que nós temos que abordar, ou que eu gostaria de abordar nesta nossa entrevista. Sem dizer que há o patrocínio da Apple. A Apple tem que me patrocinar também. Também acho. Olha, só mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar quanto àquilo das reportagens e etc. E como chegar à locução ou fazer uma boa locução. Tu sabes o que é tu chegares com a matéria e teres que ir para a cabine a correr. O noticiário, por exemplo, está no ar e a tua matéria tem de entrar. Acabaste de chegar à rádio e o editor-chefe diz: o que é que tu trazes aí? Dás um tópico, ele põe num guião ou numa coisinha rápida para entregar ao locutor e ele diz-te rapidamente, alinha o som para passar em direto. E na altura ainda não havia telemóveis assim sofisticados, não havia aqueles gravadores sofisticados, era o UER. Sabes o que é que são umas UER? Vocês sabem? Não. São aquelas duas bobines, Já sei. uma maquineta assim pesada, em que tu tinhas que chegar e na fase que tu querias, antes de chegares à rádio, tinhas de marcar, por exemplo, com um papel. Aquilo passa a fita e a partir dali é que tu disparavas para ir para o ar. Fazias a introdução e disparavas. Agora imagina o exercício que tu tinhas de fazer. Primeiro com isso. Depois era de controlar a tua respiração para não ficar ofegante ao microfone. Tirarmos o... Tu estás ofegante, A entrevista é uma... esquece. Claro. Não, ficas ali, chegas, queres falar com... Agora, saber respirar
no time perfeito para tu não chegares e não poderes falar. Tens de chegar ali com a tua voz normal. E eu aprendi também isso. Muito fixe. Com Horácio Pedro, com o Pedro Correia, que ensinaram-me isso. Não, Zeco, dá os passos, ok, vais a correr, mas depois- a tua respiração controlada. Muito bom. Olha, São exercícios. exercício. Vocês, locutores, vocês têm que estar já a aproveitar aqui essas tips do Cota Zeco. Zeco, queria te perguntar agora a título pessoal, com esta modernização da kizomba e do samba de palco que a gente tem visto ou tem vindo a ver agora com estas redes sociais, eu muitas vezes deparo-me com eu nem sei se aquilo se chama kizomba e sembas, mas vão a palco pessoas que parecem estar a dançar, pelo menos com ritmos de kizomba, músicas de kizomba, e estão para lá a fazer coisas parecidas com kizomba, mas não tem quase nada de kizomba aquilo. Pergunto-te se não é um risco, ou se tu não sentes que é um risco, esta modernização da kizomba e do samba de palco, que às vezes muito pouco tem de kizomba e de samba, ser dito que são kizombas e sembas, e nós perdermos um bocado essa nossa identidade que tanto nos marcava e nos marca, como sendo os detentores da kizomba e do samba. Não sente que isto aqui pode desaparecer, a nossa identidade, por essa modernização da kizomba e do samba de palco? Respondendo muito honestamente, nós já estivemos pior. Quando digo nós, angolanos, em perder uma identidade. Quando se começou a ver as coisas dentro de um outro patamar, reconhecendo o Semba como património imaterial nacional, e a Kizomba, deu-se um passo muito importante para que as coisas fossem direcionadas para uma conservação de uma matriz. E isso já é importante. Primeiro passo. Segundo passo, apesar de haver muitas interpretações sobre o Semba, sobre a Kizomba na dança, e também muitos apegarem-se a outras formas de dançar, apelidando de Kizomba, até transformando o nome. Mas se existe lá o K, o I e o Z, vem do Kizomba. Kizomba Kiss, Urban Kiss, por aí fora, ok? Mas a matriz tem de ser conservada. E nós, angolanos, temos de fazer muito mais. Claro que temos que fazer muito mais, e eu creio que nós já estamos no bom caminho. Quando existem estrangeiros, e não são poucos, muitos, que querem ir beber da fonte que é Angola, isso transmite-nos, isso já nos diz que eles estão interessados de facto a aprender as origens. Quando vão às origens, aprenderem de facto como se faz, como se dança em E Angola. temos sítios para, por exemplo... Sim, Kizomba na rua, por exemplo, na Marginal de Luanda. Temos kizomba na rua, como Sim. por exemplo os brasileiros fazem o pagode de rua, nós Sim, temos o kizomba na rua. Kizomba na rua, ali na Marginal de Luanda, Porque todos às os vezes- domingos. É porque eu acho que há pessoas que não têm noção que isso existe. Sim, exato. Agora, é preciso fazer mais. É preciso fazer mais. Já se vem fazendo mais, ok. Mas é preciso fazer mais ainda e melhor. E também, a melhor ideia, na minha ótica, é de as pessoas como eu, quando digo as pessoas como eu, com um background maior, pessoas com uma faixa etária para cima dos 50, aqueles que detêm ainda aquela matriz, mesmo os mais novos que também preservam esta matriz, passarem a serem convidados para diversos eventos fora de Angola. E aí
o governo de Angola tem um papel muito importante a desempenhar. Tem a Expo, onde é uma das montras que nós podemos divulgar a nossa cultura. Neste caso, a Kizomba, o Semba. E seria ótimo fazer-se uma mescla de passistas, os antigos e os mais novos, ou fazer-se uma trajetória de onde ela veio e para onde ela vai. Claro que as danças sofrem mutações e todos aqueles que adotaram e adotam a Kizomba, o Semba, para dançarem e divulgarem, nós angolanos agradecemos. Quando há alguém que abraça a tua cultura, tu só podes ficar satisfeito. Mas agora aqui, pronto, tem de haver normas, tem de haver Exatamente. pronto, aí parâmetros que nós devemos seguir para que não distorçam aquilo que é de Angola, que é Então temos que de Angola. exportar melhor. Exatamente assim. Pronto, esta é a minha ideia, esta é a minha opinião. Porquê? E depois, as pessoas não saem de Angola, muitos não saem de Angola, sobretudo aqueles que têm uma matriz muito mais enraizada, porque não têm condições de sair de Angola. E quem realiza os eventos fora de Angola, tanto angolanos como estrangeiros, não estão para gastar muito dinheiro a ir contratar alguém em Angola. Só o bilhete de passagem, por exemplo, já custa Exatamente. os olhos da cara. Por isso é que eu disse no princípio que fica muito mais fácil o indivíduo estar cá, na Europa, sobretudo, por exemplo, aqui em Portugal, para ser convidado. E para conseguir outro. se A ramificar. porta de entrada sempre foi Portugal. E eu acho que não vai deixar de ser, pelo menos para os angolanos. E para tudo que é música, tudo que é dança, tudo passa por aqui e depois germina para outras partes do mundo. Muito bom. Aqui já na reta final temos só mais duas questõezinhas aqui. Uma delas tem a ver com Sempre outro... questõezinhas. Sim, sempre questõezinhas que a gente vai falando e tornam-se temas imprescindíveis aqui para a nossa entrevista, nossa conversa, não diria entrevista. Sim, é conversa. Temos aqui também um quadro que é um quadro do canal, que são sempre dois, são as perguntas rápidas e são estas, e é esta que é sobre super-heróis. Pergunto já se o Zeco está familiarizado com os heróis, os Batmans da vida, os Spider-Mans da Sim, vida. já Pronto. estive mais, mas tu Pronto, sei exatamente. quem são. Eu tenho sempre aqui uma dinâmica. Ou já que... apareceu outro diferente deles? Epá, vão aparecendo alguns de vez em quando, mas podemos falar até ainda dos que são do tempo do Zeco. E eu acho que agora só são feitos muito remakes e os heróis são os de sempre. Eu tenho aqui uma dinâmica que, no caso do Zeco, aqui como professor de dança, eu perguntaria: qual é o super-herói que o Zeco já ouviu aí nas televisões, nos filmes, que o Zeco acha que precisava de uma aulinha de dança para ter ali um manejo assim mais tranquilo do que ser aqueles assim mais retos, tipo Robocop? Não, para termos ali uma ginga. Qual o super-herói ou mulher, super-heroína, por exemplo, que o Zeco acha que precisa de uma aula sua? Hulk. Bem visto, ele é muito grande, desengonçado. Acho que precisava de uma aula do Zeco de Kizomba. O Spider-Man não, o Spider-Man é o Spider. Até mexe-se bem, né? Sim, sim. O Hulk, eu acho que o Hulk é bem visto. Perfeito. Olha, não esperava nada. A resposta aí foi muito boa. Pronto, agora como última mesmo, e já não faz parte do quadro, tem a ver mesmo com as perguntas que fazem... São de praxe também, que era uma mensagem aqui para os aprendizes a locutores, os que já são locutores, e também as pessoas que ensinam a dançar, que querem transferir essa cultura e espalhar essa cultura, a nossa rica cultura em termos de dança aqui para o mundo. Que mensagem é que o Zeco tem que inspire, que faça eles terem mais força de continuarem a fazer o que estão, ou os que ainda não estão a fazer nada, que tenham esse chuto na bunda para começarem a fazer alguma coisa? Transformem os vossos sonhos em realidade. Acreditem, tenham fé e tenham esperança que aquilo que perspectivaram vão alcançar. Esta é a minha mensagem. Muito bom, muito bom. Quem quiser entrar em contacto com o Zeco, como é que faz?
Olha, eu tenho 2 números de telefone. Um de Angola, que eu uso, continuo a usar o WhatsApp, que é o mais 244 924 146541. E o daqui de Lisboa, que é o mais 351 929 056 065. Ou então podem me contactar através da minha página do Facebook, Aurélio Castelo Branco, ou no Instagram, que é Zeco Castelo Branco, tudo junto. Atenção, Zeco com C, Zeco Castelo Branco, com O depois do C, Z-E-C-O, Castelo Branco, tudo junto. Ou então para o meu e-mail, que é o Aurélio @gmail.com. Perfeito. Vamos também, para quem não quiser apontar assim, fiquem descansados. Na descrição aqui do nosso vídeo vão estar todos os contactos do Zeco, para quem quiser entrar em contacto, ter a vida facilitada. Agradeço por esta presença, esta nossa conversa maravilhosa. Espero que o Zeco tenha gostado também. Foi um prazer conhecer um bocadinho melhor o que o Zeco já fez, o que vai fazendo e o que perspectiva fazer daqui para a frente. A força que dá aos futuros fazedores de coisas, que é importante a gente ter estas mãos, estes braços que façam alguma coisa pelo nosso país também, que espalhem a nossa cultura de forma íntegra, que possa surgir aqui um bocado de orgulho em espalhar essa cultura. Olha, obrigado e fico muito agradecido pelo convite. E desde já eu acho que esta plataforma tem muito para dar. E pode-se fazer coisas melhores e boas. Não quer dizer que esta que vocês estão empenhados não seja boa. Creio eu que já granjeou um prestígio muito grande. E é mesmo assim, bago a bago, a galinha enche o papo. E vocês estão no bom caminho. Mas vocês ainda podem fazer mais e melhor. Eu quando entrei aqui para o estúdio brinquei com vocês e disse-vos que vocês têm um Ferrari nas mãos. Atenção, tenham de facto um Ferrari nas mãos. Aproveitem bem e tirem partido disto que vocês têm. Vamos arranjar mais. Para fazer o problema é que muito mais coisas. O problema é que às vezes nós precisávamos às vezes de ser um bocado polvos, porque nós não conseguimos nem sempre abraçar muitas coisas que nos... Se eu conseguisse exteriorizar metade daquilo que me passa pela cabeça a nível de projetos, eu acho que não dormia, o meu dia não seria suficiente. Mas já é bom. Já falamos sobre isso e concordo com muitas das coisas. Aliás, a gente já teve conversas aqui em off que podem derivar aqui de muita coisa bonita que pode acontecer. E foi bom esta conversa, tanto no episódio como antes, nós vermos aqui tudo o que é possível fazer e esta carga de informação que o Zeco conseguiu entregar aqui aos nossos seguidores todos, a mim principalmente, que eu adoro uma boa conversa. Então é isso, tenho a agradecer a presença do Zeco e acho que um brinde não ficaria mal agora, a presença do Zeco neste episódio. Agora com vocês, já sabem o que é da vossa parte, é pôr aquele like se gostaram do episódio, seguir aqui o Garrucho Talks no YouTube, no Instagram Garrucho, no TikTok também Garrucho Talks, e já sabem, Impulso Room, qualquer tipo de trabalho que precisem, e o resto é conversa. Fiquem comigo até o próximo episódio do Garrucho Talks. Fomos, fiquem bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.